35. Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde. Oi, tudo bom? Leandro, boa tarde para você, boa tarde para quem nos ouve, quem nos assiste. Tudo certo. Vera Magalhães também com a gente com imagens, para você que está conosco no Globoplay, no YouTube e no Facebook. Sobre este assunto aí, já com declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, a possível escolha então de Flávio Dino para o STF e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, Vera. Acho que agora a gente já pode dizer que já saiu desse campo do possível para a iminente escolha dos dois. O Lula deve formalizar nas próximas horas. Os dois já foram comunicados, já foram até o Palácio conversar com o presidente. Os outros auxiliares do presidente também já confirmam as indicações que foram adiantadas em primeira mão ali, aí sim, ainda no campo da sondagem, na semana passada, a 3 dos ministros do Supremo. Então, se confirma a indicação do Dino, que passou por muitos percalços aí nas últimas meses em que essa vaga ficou aberta, o Leandro, porque ele sofreu ali tentativas de ser derrubado de vários lados, vindas do bolsonarismo, vindas de setores do centrão ali, instalados no Senado, que partiu inclusive do PT, um fogo amigo petista muito forte, torcendo e trabalhando pela indicação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, e não do Flávio Dino, embora fosse uma coisa meio ali bipolar, porque eles trabalhavam contra a ida do Dino para o Supremo, mas também tinham ali um desejo de ocupar o Ministério da Justiça, se possível com a cisão da parte da Segurança Pública em um outro ministério que o PT ocuparia. Então o Dino sobreviveu a isso tudo, foi uma artilharia bastante pesada em cima dele, que se valeu ali de alguns momentos tensos enfrentados por ele no comando da pasta, à frente da política de segurança pública, inclusive. Se valeram do fato dele sofrer convocações sucessivas para depor em comissões da Câmara, que era um expediente para desgastá-lo, para desgastar sua imagem, para forçá-lo a mostrar um tom de confronto que poderia prejudicá-lo, inclusive nessa postulação. Então ele teve de ter muito sangue frio para encarar tudo isso, respondeu algumas vezes, outras calou, procurou submergir e, enfim, conseguiu passar por tudo isso. O Lula avaliou que mesmo as ameaças de que ele poderia não ser aceito na sabatina da CCJ do Senado eram bravatas e que deveriam ser deixadas de lado em nome dele indicar aquele que ele mais estava propenso a fazer no início desse processo, né? Lembrando, tinha 3 principais nomes postos para o Supremo, além dos 2 que eu já citei, o terceiro era o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e a coisa foi decantando entre os 2 ministros do Lula, e chegou a um ponto em que o PT fazia muita campanha pelo Messias, mas vários ministros do Supremo preferiam o Dino, até pelo estofo jurídico maior que ele traz, pelo fato de ter sido juiz federal, de ser ali alguém com mais tarimba na área jurídica que a AGU, que é muito jovem ainda e não tem uma carreira ali em termos de publicações e de trabalhos acadêmicos, ou mesmo de militância na área jurídica que o credenciasse, o cacifasse aí para o Supremo. Então, as credenciais do Dino, os seus apoios no Supremo e o fato dele ter quebrado muita pedra nesse início de governo em nome do presidente acabaram pesando a seu favor mais do que essas outras questões que se colocavam contra ele. No caso do Paulo Gonet, que será indicado para Procurador-Geral da República, foi meio por eliminação. O Lula não se tomou de amores por nenhum dos nomes levados até ele, chegou a conversar com alguns postulantes, não sentiu firmeza no nome preferido pelo PT para a vaga deixada ali aberta
depois da saída do Augusto Aras. E também analisou a possibilidade de confirmar a PGR interina, que está no posto, mas acabou se decidindo pelo Gonê, que, de novo, é uma indicação de 2 ministros do Supremo, principalmente, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então, de alguma maneira, o Lula fez 2 indicações mais ou menos casadas. Os 2 indicados atendem a esse lobby, a essa preferência da dupla Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Gilmar, atual decano da corte, Alexandre de Moraes, uma espécie de um ministro superpoderoso, como a gente tem visto aí, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então, os 2 acabaram tendo ali as suas preferências atendidas nos 2 postos. Muita gente fez um raciocínio, e eu ouvi isso de muitas fontes, trouxe isso no Viva Voz, inclusive, que a preferência pelo Gonê poderia indicar que o Lula daria uma no cravo e uma na ferradura, ou seja, agradaria Gilmar e Alexandre de Moraes na PGR, mas agradaria o PT na escolha do ministro do Supremo, e não foi o que o presidente fez. Preferiu ir com as 2 indicações na mesma direção, atendendo ao mesmo grupo. Então, agora fica a expectativa de quando vão ser as sabatinas e as confirmações desses nomes. Os senadores com quem eu conversei hoje de manhã dizem que é muito pouco provável que os 2 sejam sabatinados ainda este ano, pelo fato de ter muitos projetos da agenda econômica para serem votados e também sessões do Congresso a serem realizadas para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do próprio orçamento. Então, um fim de ano muito congestionado para se imaginar que 2 sabatinas desse peso ainda podem ter lugar até dezembro. Vera, e o Ministério da Justiça? Essa agora vai ser a grande disputa, Leandro. A gente vai vivendo de disputas sucessivas, porque esses grupos que têm interesses nessas vagas, mas também em fazer ministros, eles vão mudando a sua estratégia de acordo com o cenário. Por exemplo, o PT, que gostaria de ver o Jorge Messias no Supremo e que não foi contemplado, agora fará uma campanha mais intensiva ainda pela cisão do Ministério da Justiça, com a possibilidade de um petista ocupar a vaga do novo Ministério de Segurança Pública. O PT tem um mau retrospecto nessa área de segurança, não tem nenhuma expertise nessa área, nenhuma política pública que seja associada ao PT historicamente na área de segurança, e eles querem resolver esse passivo, querem melhorar a sua imagem como um partido capaz de gerir a segurança pública. Então tem um lobby muito forte para um petista ser ministro da Segurança, mas isso também esbarra em algumas outras conjecturas que estão sendo feitas. Como o Lula não indicou mulher nem para a PGR e nem para o Supremo, e havia mulheres aí cotadas e uma campanha grande por uma mulher negra no Supremo, ele poderá usar a vaga do Dino para compensar essa falha e essa falta de representatividade. Então tem uma grande discussão sobre a possibilidade de uma mulher para o Ministério da Justiça. E aí, em caso de divisão de fato da pasta em 2, para a vaga de ministro da Segurança, o próprio Flávio Dino, que está deixando o posto, gostaria de ver nomeado o seu primeiro secretário, né? O seu secretário adjunto, o seu número 2, que é o Ricardo Capelli, que foi uma espécie de faz tudo nesse início, foi interventor no DF no 8 de janeiro, depois também ficou à frente de outros momentos bem dramáticos ali do Ministério. Então seria o nome de escolha, de predileção do Dino para um eventual Ministério de Segurança Pública. Então aí pode se dar mais uma disputa entre o grupo do Dino e o PT, que não são exatamente melhores amigos. Muito bem. Vera Magalhães, obrigado mais uma vez pela participação. Até mais tarde no Ponto Final. Estaremos ouvindo. Até mais tarde, Leandro. Um ótimo jornal para você. Tchau, tchau. Obrigado. 1h44, intervalo.